O filme é melhor do que o livro? Essa é a pergunta que a gente sempre se faz e faz os nossos amigos quando a gente vai assistir um filme ou uma série baseado num conto, num livro, num jogo, alguma coisa que a gente gosta muito e a gente quer muito ver nas telonas, mas fica se perguntando se o diretor e a equipe criativa vão ter a mesma visão que a gente tem sobre aquele produto que é nosso queridinho e que vive dentro dos nossos corações. Mas Aquele que a gente assistiu lá na infância, lá no comecinho, tipo, pô, ou leu, né, no caso, lá na infância, e aí sai o livro e a gente fala, o filme, a gente fica, fuck, o que você fez? Não foi isso que eu imaginei. Exato. Não era assim Dentro na minha cabeça. Hoje a gente não tá aqui pra falar se o livro é melhor do que o filme. A gente só tá aqui pra dar a nossa opinião polêmica e que não tem nada a ver com nenhum embasamento de fonte nenhuma, além das vozes da nossa cabeça e dos sentimentos no nosso coração. Hoje eu, Bel Domingues, estou aqui com o meu amigo Rodelban para falar as nossas opiniões polêmicas. Oi, Gui. Oi, Rodel. E aí, gente, beleza? Oi, Bel, tudo bom? Espero que esse aqui a gente tinha falado. Depois que a gente fez o episódio de games, que a gente falou que a gente ia falar, então vamos fazer um de livros. E a gente vai em cima de filmes e séries. Só que aquele negócio, são muitos filmes, são muitas séries pra gente falar aqui. A gente vai ficar, acho que, uns 2 dias falando. Então a gente vai, como você mesmo falou, a gente vai pegar aqueles que marcaram a gente, que decepcionaram a gente, que a gente esperava muito. É aquele negócio, né? Experiência pessoal é tudo, né? E, novamente, a gente liga o nosso achômetro aqui e as nossas opiniões. Não levem isso no coração. Se vocês gostaram ou não gostaram, a experiência de vocês foi outra. E sejam bem-vindos. Sim, tudo aqui é baseado única e inteiramente nas vozes da nossa cabeça. Então, não é uma verdade absoluta. É apenas o que a gente sentiu, gostou ou não gostou. Até porque tem muito disso, assim, eu falo muito, Gui. Você gostar ou não de uma coisa não quer dizer que ela é boa ou ruim. Exato. Gostar ou não é um parâmetro. Ah, mas um monte de gente gostou. Ok. Um monte de gente pode gostar e pode ser ruim. Um monte de gente pode gostar e ser bom. E também não tem nenhum problema de gostar de coisas ruins também. E de não gostar de coisas boas. O importante é você... Se você gostar, você aproveitar. E se você não gostar, você não assistir mais, não ver mais, enfim. Exato. E é aquele negócio, como você mesmo falou, como a experiência para cada um é diferente, eu sempre aconselho para todo mundo, que nem eu falei no nosso outro vídeo. Vai, assiste, mesmo que... Porque hoje a gente é bombardeado por críticas, né? E a galera vai no rolê crítico, assim, né? E já começa criticando. Mas, na verdade, vai, tenha a experiência, veja o filme, para depois você tirar suas conclusões. Se ele for realmente ruim, você não precisa mais assistir. E se você não quer gastar dinheiro no cinema, tudo bem, beleza, espera então um pouquinho, mas não deixe de assistir algo simplesmente porque alguém que você conversa e fala assim, eu não gostei disso. Vai que a experiência dele foi completamente diferente, tinha alguém tossindo no cinema, tinha alguém jogando pipoca na cabeça dele, enfim, tem tantas coisas, chutando a cadeira, que ultimamente acho que a galera depois que voltou da pandemia esqueceu como é que é, não é no cinema. Então toda hora... Eu tive também essas experiências das últimas vezes que eu fui no cinema e eu fiquei chocada. Inclusive eu assisti um vídeo aí que a gente tá com o filme do Minecraft agora, né? Que o grande entretenimento do filme do Minecraft não é o filme, e sim a experiência de assistir o filme, porque a galera tá ficando louca quando o Jack Black solta uma das frases, porque pelo que eu entendi, o Jack Black... Eu não fui assistir, gente, então perdoe-me. Mas, pelo que entendi, o Jack Black é uma máquina de falar coisas de dentro do jogo, né? Frases marcantes. Ok. Então, sendo do Jack Black, né? Aquele... Sim. Então, assim, o que eu entendi é que tem gente que fica pirando toda vez que ele fala, joga... Então, o entretenimento não está sendo um filme, está sendo a experiência lá. O que é muito caro, né? Mas a gente falou de jogo na semana passada, hoje é filme de livro, ou séries de livro, né? Porque
Tem muita coisa aqui. E, Baseados. você tem algum aí que vem na tua cabeça, assim, logo de cara, assim, pra você já falar, já tirar do sistema? Cara, eu acho que pra começar bem, a gente tem que falar de Senhor dos Anéis, assim, no Boa. universo Senhor dos Anéis, não necessariamente os livros, porque são muitos livros do universo todo e são várias adaptações também desses universos. Sim, né? E que sempre tem opiniões polêmicas Sim. envolvendo isso. Inclusive a série, que é baseada, na verdade, nos filmes, tudo mais, e que também gera polêmicas. Porque Então acho que a gente devia começar pelo... Então, depois a gente chega na série, né? Vamos por partes. Vamos por partes, né? Então, primeiramente, o filme. Eu gostei muito do filme do Senhor dos Anéis. Eu lembro, eu ia assistir no Day One, né? Eu lembro que o Sociedade do Anel, ele saiu literalmente no dia 1 de janeiro, que foi na virada do ano. E a gente já... Eu tava na praia, em algum lugar, passando o Réveillon. E os meus amigos falaram, lançou, a gente foi na praia, acho que foi no Guarujá, inclusive. Muito bom. Fomos na praia, procuramos um cinema que ia passar. E acho que foi uma das melhores experiências, porque tava calor pra caramba e o ar-condicionado do cinema tava chuchu. E aí a gente foi assistir, mas a gente assistiu uma vez. Eu fui assistir 3 vezes o Sociedade do Anel. E assim, obviamente, Sociedade do Anel, maravilhoso filme, aquelas imagens magníficas. Falta partes que estão dentro do livro, como a maçã dourada, o Tom Bombadil, tudo mais. Ou a passagem de tempo é um pouco diferente. Os personagens que aparecem no livro, que fazem certas coisas, são diferentes do que tem no filme. Mas mesmo assim, eu falei, cara, é um puta filme, é muito legal. E isso porque foi o primeiro. Então não teve uma grande guerra, que nem teve uma grande batalha, né? Como teve no segundo, né? Em Helm's Deep. E também como no terceiro, né? Que foi aquela... A grande batalha de Gondor, né? Então, eu acho que... Ligando ao achômetro, me satisfez. Me satisfez o filme do Senhor dos Anéis. E eu assisti a versão estendida depois. Porque... Como é que é? Inclusive eu tenho ela aqui. Os DVDs. Então, tem muito material que foi cortado, obviamente, porque senão o filme ia ficar, o filme... Princesa Zelda. E aí... Participação especial. Exato. Convidado. E aí, assim, a minha sensação quando eu assisti o filme foi, plenitude. Eu falei assim, nossa, que da hora, que animal. Tá faltando coisa? Foda-se! Vai! Foda-se! O filme tá muito foda. E é isso. E acho que a trilogia do Senhor dos Anéis foi maravilhosa para o cinema em si. Foi um marco. Diferente... E essa é a minha opinião de Senhor dos Anéis. Minha opinião de Hobbit é um pouquinho diferente do filme. Né? Eu sei que tem muitas opiniões aí em relação ao Senhor dos Anéis, nas escolhas de adaptação, né, de coisas que faltaram, de coisas que foram mudadas mesmo, mas pra mim é uma experiência bem diferente, porque quando saiu o filme do Senhor dos Anéis eu era bem pequeno, então eu tinha contato, assim, nunca tinha lido o livro e tal, e aí meu pai, um grande nerdola, eu lembro que meu pai tinha um box de DVD com todos, sabe? Versão estendida, entrevista com o diretor, um monte de coisa. E aí, enfim. Então eu assisti em momentos muito diferentes, assim. Tipo, assisti pequena, depois assisti maior, depois li o livro e assisti de novo. E em todas as experiências foram experiências gratificantes, assim. Todas as experiências foram boas, sabe? Então, mesmo quando eu não tinha lido o livro, foi uma coisa que eu entendi, foi divertido, eu me interessei. Eu falo pro pessoal aquela cena que ele fala No man can kill me. E ela fala, I'm no man. E eu sei que, nossa, na internet o pessoal ficou, meu Deus, nossa, porque não é bem assim. Ai, gente, tudo bem, é óbvio que a gente sabe que é um jogo de linguagem ali, uma brincadeira com a linguagem.
Mas pra mim, menina pequenininha, vendo aquilo, eu fiquei tipo, sim, eu não sou um homem, eu também posso ser uma guerreira. Então, assim, essas pequenas coisas e toda a história, assim, despertou interesse pra depois eu ir atrás de Tolkien, conhecer mais sobre o universo, ler os livros enfim, eu acho que foi o início daquela coisinha de fantasia, sabe? Uhum. Pra mim. E eu entendo as escolhas que eles fizeram. Eu acho que também pra época já foi uma grande. Uma grande, assim. Eu não quero usar essa palavra tipo revolução, mas foi um grande avanço tecnológico, assim, vamos Ah, dizer, sim. sabe? Aquela Para guerra. as coisas que eles trouxeram. Sim, o próprio Smeagol, né? No caso, o Gollum, foi uma tecnologia que. Inclusive o ator ele fala até hoje que pedem pra ele imitar, pedem pra ele fazer. E, e que, querendo ou não, revolucionou a forma como você capta movimento dos atores, né? Eu posso dizer, eu acho que tranquilamente que o Senhor dos Anéis ele trouxe a tecnologia Avatar, por exemplo, né? Avatar, que veio aí com James Cameron, de um Titanic, Sim. veio com um universo, um mundo totalmente diferente, Pandora, meu, que por sinal, isso aí dá um outro assunto muito bom, porque, cara, que universo. Eu peguei até o concept art das coisas dele quando eu tava lá na Disney. Cara, que assim, queria ficar na cabeça desse cara, do cara que ajudou a criar. Sim, 5 minutos. Não mais. Porque, caralho, de todo mundo ali que criou isso. Mas Senhor dos Anéis é aquele negócio. É uma franquia, é um livro muito bom. Que Tolkien, inclusive, quando escreveu, depois teve o Hobbit, teve Silmarillion, que é uma história extrema. Cada livro tem inclusive uma maneira de você ler. O Senhor dos Anéis eu acho que é um pouco mais tranquilo, apesar de todas as descrições que Tolkien faz, como Tolkien adora fazer. É um livro que é mais fácil de ler. Hobbit é ainda mais fácil, porque ele tem uma pegada quase... Era pra ser um livro infantil do filho dele, mas aí ele... Um público mais jovem. Exato, mas aí o Tolkien falou, é o Tolkien, ele sempre... E, obviamente, mas é bom lembrar, ele era um linguista, né? Sim. Ele tinha essa pegada de... Tanto é que tudo veio dele criar as línguas, né? Sim. Ele bebeu, obviamente, as runas dos anões, ele bebeu da cultura nórdica, né? Porque ele trouxe muita coisa de várias culturas, da cultura nórdica, da experiência dele de guerra, que ele lutou na guerra, então, tipo, todos os traumas, todas as coisas, ele acabou carregando isso pra dentro dele. Além de tudo, ele era um linguista, então ele criou tanto a língua de Mordor, né? A língua, agora me fugiu o nome, olha só, a língua escura lá. E a língua dos elfos, né? A escrita dos elfos. Inclusive tem um vídeo dele falando qual foi o pensamento dele criativo. Acho muito, muito foda. E aí, cara, é que negócio, né? O cara era um doutor, né, em línguas. Então não tem muito o que falar. E o livro transpira isso. Então a gente tem O Senhor dos Anéis, que é uma leitura mais dentro do que seria Tolkien convencional, né? Aí você tem o Hobbit, que é um pouco mais simples, mas mesmo assim tem todos os floreios e as coisas que o Tolkien gosta de trazer. E você tem o Silmarillion, que, meu Deus do céu, a primeira eu tive que ler umas 3 vezes, porque a forma como ele descreve as coisas, a forma como ele se aprofunda, né? Da conexão com a música, né, a dissonância, é muito interessante no Silmarillion essa pegada, que é aquele negócio, aí a gente separa o filme da série,
né, da Anéis do Poder, porque Anéis do Poder foi utilizado muitos manuscritos que não estavam muito completos, é uma história que eles São tentaram... aqueles textos inacabados, né, Sim, um pouco ele daquilo. inclusive teve o famoso Contos Inacabados do Ai, Tolkien, que contava a história dos dois magos azuis, que todo mundo se perguntava quem que são eles, né? Porque você tem o Saruman o branco, o Gandalf o cinzento, Radagast o marrom, e aí você tem os dois magos azuis que ninguém nunca lembra o nome, né? Que inclusive, se não me engano, no Hobbit eles fazem até uma piada, tipo, e aqui os magos, não sei, tipo, eu não lembro se é no Hobbit ou no Senhor dos Anéis, eu acho que é no Hobbit. Então tem uma brincadeira, inclusive, com isso, que ninguém nunca lembra o nome dele. Então, todos esses contos que foram meio que uma coxa de retalhos que eles fizeram para criar a série de Anéis do Poder. Que, obviamente, com todo o investimento que eles fizeram, que a Amazon fez no Senhor dos Anéis, né, no Anéis do Poder, a série é muito bonita. Mas tem os seus grandes poréns ali. E eu falo, é uma série que eu gostei de assistir, apesar dos apesares, porque é muito bonita, né? Assim, parte gráfica, a direção de arte, a direção de... é muito boa. Tipo, não deixando a história rasa que a série tem, e algumas coisas que alguns episódios que você não precisava ter, podia ter colocado outra coisa, enfim. Mas é muito bonita. eu gosto da série. Eu acho que ela não... É o que você falou, ela não tem muita profundidade. Alguns episódios são meio colocados de uma maneira desajeitada. Uhum. E a sensação que eu tenho é que justamente isso, eles se preocuparam mais com essa parte de vamos fazer Bonito. grandes cenários, vamos fazer... Tem realmente umas coisas muito interessantes. Eu não sei se é nessa última temporada, enfim, não me recordo muito bem, mas tem um momento que a árvore, ela tá morrendo, aí depois a árvore volta a ganhar vida. Então, assim, tem uns momentos que realmente são bem chamativos visualmente. Mas eu acho que às vezes eles se perderam um pouco nessa parte. Algumas outras escolhas eu acho interessantes que eles trouxeram pra série, que eu sei que o pessoal acabou criticando por motivos X, mas que eu acho interessante, tipo, sei lá, não tem elfo negro. Gente, não tem elfo, então assim, pode ser da cor que quiser, se quiser fazer laranja, entendeu? É que nem negócio, não tem sereia negra, gente, não tem sereia. Então se eu quiser fazer a minha sereia roxa, sabe? Então assim, são escolhas que são pequenas, que eu acho que para uma comunidade fazem muita diferença, mas que eles podiam ter usado esse espaço para fazer mais. Sim. Do que eles fizeram. Aí faltou construção. Tem muito personagem ali nos Isso, vários faltou. núcleos. E eu acho que faltou um pouquinho da construção dos personagens de alguns personagens, né, na verdade. Pra que, por exemplo, se quando houver uma perda, a gente fala assim, puta, pô, ele não podia ter morrido, que nem o Boromir, cara, no primeiro filme. Mano, aqui construção, tá certo que o Fassbender ele tem infelizmente ele tem como é que fala? Margeia na parte criativa dele, lá na parte de atuação dele, que os personagens dele tem que morrer. Mas, tipo... Ele tem essa sina. Ele tem essa sina. Mas, pô, que construção. Você consegue, em pouco tempo de filme, né? São 3 horas de filme. Pouco tempo de filme. Pouco tempo. Mas relativamente do que uma série, que você teria vários episódios, exato, né? Você consegue... mais tempo de tela. Exatamente, você consegue ter uma construção de personagem pra a hora que ele morre, você fala assim, pô, olha o spoiler aí, gente. O Senhor dos Anéis só tem alguns 50 anos de existência. E, na verdade, quando ele morre, você fica assim, pô, caralho, ele tava começando a lutar. E depois, mais pra frente, você acaba conhecendo o Faramir, que é o irmão dele, o pai dele, que é o regente, como o pai fica louco quando os dois morrem. Enfim, é
Eu falo que a construção de personagem às vezes falta nas séries do Anéis do Poder. Porque, assim, é aquele pressuposto. Se esse personagem morrer, eu vou sentir falta dele. Tem alguns personagens que sim, eu confesso que sim, né? Sauron, se morrer, eu vou sentir falta dele. Mentira. Mas o grande... Mas eu acho que eles tiveram boas escolhas de elenco. O elenco tá muito legal. Tá ligado? Eu gosto muito do Sauron. O cara que faz o Sauron, Ele é inclusive... muito... Ele tem bem essa coisa de, tipo, mistério. Será que ele é, sabe, da primeira temporada? Tipo, será que ele é o cara? Será que ele não é? Às vezes ele parece ser legal, às vezes ele parece ser um escroto, às vezes parece que ele só tá tentando sobreviver. Então eu acho que ele tem... É uma das pessoas, né, do elenco, claro. Uhum. Mas eu acho que eles tinham material, é isso que eu quero dizer, pra fazer mais do que eles fizeram. Sim. Eu acho que Mas assim, eu me diverti. Eu também me diverti. Eu falo que eu me diverti. Segunda temporada, eu confesso que eu acho que teve um episódio que eu acabei dormindo nele, né? Porque aquele negócio, pra ele começar a engrenar, pra série começar a engrenar, engatar a segunda, como eu gosto de dizer, foi um pouquinho complicado. Mas, como eu disse, é muito bonito. Como os filmes foram, a série também é linda. Tipo, ver Moria, ver as árvores, enfim, ver o Balrog, sabe? Tem algumas coisas que são colocadas ali que são incríveis, né? São incríveis. Mas falta. E aí, indo um pouquinho pra Hobbit, já o Hobbit eu tenho uma outra opinião. Gosto do Hobbit, me diverti assistindo, já deixo bem claro. Porém, eles pegaram um livro que é mais fino do que todos os outros Senhores dos Anéis e transformaram em 3 filmes. Espremeram o suco, espremeram o suco de Baldur's Gate, sabe? E colocaram lá, brincadeiras à parte, mas foi isso. Eles pegaram um livro, colocaram várias histórias paralelas, compuseram um roteiro ali pra acrescentar algumas coisas, trazer o Legolas de volta, enfim. Como a gente vai fazer pra usar ao máximo e vender Exato. muito? E aí, ainda depois eu fiquei sabendo, né, vendo alguns vídeos, que originalmente não era pra ser o Legolas, era pra ser o Aragorn. Mas o ator acho que tava numa outra gravação, fazendo alguma outra produção, e foi isso, ou simplesmente falou, não, o Aragorn, deixa ele como ele está, alguma coisa parecida. Pra quê, né? E aí, tipo, veio o Legolas, né? O Orlando Bloom aceitou e trouxe. Pra quê? Pra trazer alguém que se conecte com... Sim. Né? Um ator Mas que se conecte... precisava, né? Precisava. Mas precisava fazer 3 filmes, né? Eles precisavam da bilheteria. Então... Mas é aquele negócio, me diverti. Gostei, assisti, bonito, filme, Peter Jackson, não tem o que falar. Sim. O filmaço, mas novamente, o máximo que pode, enche, é o famoso hot dog, ao invés de fazer só pão, salsicha, ketchup e mostarda, não, é o nosso hot dog paulista aqui, põe purê, põe milho, põe vinagrete, vai pondo coisa aí pra preencher esse negócio e depois prensa ainda. E esse que é interessante, né? Porque geralmente o pessoal tem um trabalho contrário, que é pegar um negócio que é um montão de coisas, de livros de 1000 páginas e transformar em 2 horas de filme, com milhares de personagens, com milhares de coisas acontecendo e tendo que, né, fazer um monte de recorte. E nesse foi diferente. O pessoal pegou um negócio que já tava, vamos dizer, ali muito mais fácil, né? E eles falaram, não, a gente vai querer botar água no feijão. O que a gente vai fazer aqui? Vamos encher. Vai temperando, joga tempero, joga algumas coisas. Vai pondo. E se a gente usasse o bacon do outro filme? Joga lá. Então, assim, essa foi a minha opinião. Mas é aquele negócio, Hobbit também é um filme super divertido, com uma direção de arte absurda, monstruosa, muito legal, muito... Inclusive, ver algumas coisas que, quando eu li Hobbit,
Ver na tela isso acontecendo, porra, é muito legal. Quando ele encontra o anel, enfim, quando ele encontra as armas, né, que não tem elas não têm nome, depois elas são dadas nome, e aí no filme eles deixam escondido qual que é o nome da arma do, né, do Bilbo, né, que é a Sting, né, a ferroada. Enfim, então isso eu achei muito legal, né, no contexto. Mas, enfim, isso é Senhor dos Anéis. E pegando já o gancho, temos, obviamente, Game of Thrones, com o nosso querido Sean Ben também, que coitado dele, né, primeira temporada. Série muito Cara, boa. Game of Thrones. Eu sei. Da primeira à 7ª temporada, muito legal. Aí depois. Será que Eles. tem mais o que dizer? Não, aí depois eles precisavam fazer a Star Wars. Não lembro qual foi o filme que eles precisavam fazer. E aí a HBO falou assim: meu, acaba logo aí. Aí foram diminuindo os episódios e é isso. O que dizer, né? Eu acho que eles tiveram oportunidades que vezes usaram muito bem, vezes usaram não tão bem. Game of Thrones, o que eu gosto muito do livro é que cada capítulo é um personagem. Uhum. Isso é difícil deles fazerem uma adaptação dessa maneira, porque Sim. Game of Thrones tem muito personagem e tem muita coisa acontecendo. Eu não sei nem como que o George R. R. Martin consegue lembrar de todo mundo, porque a história literalmente não, né, mas ela se passa em um espaço muito grande. Sim. Não é no mundo inteiro, porque tem outros espaços, mas assim, se passa num espaço muito grande, muitos lugares, muitos personagens, muitas coisas acontecendo. Eu lembro que quando eu li, eu tinha que meio que dar uma notada, assim, pra eu lembrar quem que eram as pessoas, porque eu falava, nossa, mas quem que é essa pessoa mesmo? Aí eu tinha que voltar lá e olhar. Fora que ele como fala? Fora que ele descreve cada um das coisas, do que acontece, nossa, de uma maneira absurda. Outra coisa que também é intensa nos livros e até dos dragões, como que é a Casa dos Dragões, é que ele não tem medo de trazer bastante cenas explícitas, né? E violentas, né? Coisas assim. É a fantasia sem o filtro romantizado. Sim, ainda tem coisas que eu acho que a HBO até pesou na mão e que ele não pesa tanto. E outras que a HBO suavizou e que ele já dá uma pesadinha a mais. Uhum. Uma que ficou bem, assim, eu lembro que na época o pessoal comentou bastante, foi no primeiro episódio, quando a Daenerys casa com o Khal Drogo, que eles têm aquela cena lá que na série dá a entender que é um abuso. E no livro acontece de uma maneira bem mais suave. Assim, bem mais. Eu não quero usar essa palavra, mas assim, mais romântica, vamos dizer assim, sabe? Ele não é uma pessoa bruta com ela, é isso que eu quero dizer. Na série, eu acho que por ser o piloto e eles quererem dar um impacto maior, as cenas são mais agressivas. Não só essa, né? Mas é que essa, assim, foi uma que eu lembro que teve uma discussão grande na época em relação à diferença. Mas, fora isso, tem algumas cenas, assim, de Game of Thrones que as coisas acontecem de uma maneira maluca. E que eu lembro que quando eu li, eu falei, cara, como que eles vão adaptar isso? Porque é louco. E muitas vezes eles se adaptaram de um jeito bem legal. Só que eu acho que depois foi tendo muita história pra pouca série. E acabou que foi meio... Porque eu lembro de ter a impressão de que a primeira temporada é bem parecida com o primeiro livro. Sim, concordo. E depois foi meio que indo assim. Vamos indo. Querendo ou não, eu não sei se eles estavam
Porque quando você começa uma produção, provavelmente você já pensa no fim dela. E não tendo um fim, né? Que a história estava sendo escrita ainda está sendo escrita, né? Vamos deixar bem claro isso. Dizem as más línguas que já estava escrito, depois ele foi lá e falou: Ah, então o pessoal não gostou, né? Não, eu tenho. Vamos ver um negocinho aqui. Eu tenho as minhas dúvidas que se ele não jogou para eles o final, porque, sim, teve entrevista, foi colocado, tipo, antes deles produzirem, eles não produziram o final assim, nossa, esse é o que a gente pensa na nossa cabeça. Não. Eles tomaram liberdades poéticas ali, mas eles consultaram o nosso queridíssimo Lazy Guy, entendeu? Só que o problema é que, assim, o livro provavelmente a hora que ele viu o resultado ele deve ter dado aquela, opa, peraí. Deixa eu mudar algumas coisas aqui, colocar, porque tem várias coisas que você tem descrito no livro que ficaram perdidas na série, né? A própria descrição do Tyrion, né? Como ele que tipo, as mechas dele douradas são quase que esbranquiçadas. Enfim, tem várias coisas que pode ser foreshadowing pra alguma coisa que tá na vendo? Sim. Ou será que é só mesmo pra iludir o leitor, pra ele pensar, criar as coisas da cabeça dele? Pode também. Mas são coisas que foram colocadas lá que, enfim. Eu lembro de uma parte do livro que, por exemplo, a gente tem a morte do grande Ser. Ai, meu Deus, me fugiu o nome dele. Ser Barristan, que é o guerreiro mais foda lá, que é o que depois vai defender a Daenerys, né? Que ele é expulso da corte, né? Porque, enfim, plot. E aí depois ele vai encontrar a Daenerys porque ele tinha jurado pro pai dela, enfim, aquelas coisas lá de... E ele é um cara que é um guerreiro muito foda. E então a descrição dele no combate, tipo, enfim, é rica. É rica a descrição. E eu achei que, tipo, a forma como eles colocaram a final dele na história da série não fez jus ao que tem no livro, por exemplo. Que ele, no livro, se não me engano, ele tá livre. Tá vivo. Pelo que eu lembro aqui da minha cabeça, ele tá vivo. Então, eu acho que também tem aquilo que você falou, né, de espremer o suco de Game of Thrones, mas tipo assim, o pessoal gostou muito de Jon Snow, vamos botar Jon Snow na tela, vamos botar Jon Snow sem camisa, vamos botar Jon Snow beijando, vamos botar Jon Snow lutando, entendeu? Então, acho que tinha muito também, como eles estavam, né, produzindo e aí indo ao ar, e eles estavam vendo a reação do público meio que assim, né, ao mesmo tempo, eu acho que eles olharam e falaram, nossa, tá aí, o pessoal gostou muito disso, vamos trazer mais disso. O pessoal não gostou muito disso, então vai se fuder. Vira terceiro núcleo. Manda pra esse cara aí que ele vai cair do elevador no próximo episódio, sabe? Então eu acho que tinha muito isso assim também. Confesso que do lado de entretenimento, né, errado não tá. Porque você tem que fazer aquilo que vai entreter mais, porque isso vai gerar mais público e a galera vai assistir com mais frequência. Mas mesmo assim, é aquele negócio. O livro tem muito detalhe. Que nem a gente falou no Tolkien. Tem muito detalhe. Ele gosta de escrever as coisas, ele gosta de colocar, enfim, o cheiro. E para você pôr isso da série, para você aprofundar desse jeito, apesar dos pesares, eu sou o cara que é fã e que, cara, foi muito bom até um pouco antes do final. Que o final foi rushado. Aí o final é aquele negócio, a gente tá esperando há tanto tempo isso, há tanto tempo acontecer. Eu gosto de colocar, pensa numa aventura de RPG. Você fez uma campanha toda pra chegar lá no final e o combate acabar no primeiro turno.
Entendeu? Não, mas e aquele negócio do Bran, que ele vai pra um lugar, aí não sei o que, a pessoa morre um monte de gente, um foda-se, não sei o que, e no final ele volta. Chega lá, é uma árvore, não lembro direito o que era. Ele toca na árvore por 5 segundos e fica tipo, não, a gente tem que voltar. Se eu tivesse com ele naquela hora, eu ia falar, voltar o caralho. Eu vou jogar você daquele penhasco agora, seu filho da puta. Exato, Que eu cara. não vim até aqui pra isso. Então, essa, É essas. Mad Max, essa porra, eu vou voltar não. Então tem essas pequenas nuances dentro da série que você fala, pô, tá, né? Ok. O Bran falar que não posso me intrometer porque eu sou o Corvo de Três Olhos. E aí no final, Ah, para e com no, essa palhaçada. e no final fala assim, ele vai ser o rei. É por isso que eu estou aqui. Porra, mas você não falou que você não ia se meter, porra? Caralho, sabe? Inconsistência. Enfim, mas até aí é aquele negócio. A gente tem o final da série do jeito que ela foi. E agora a gente convive com isso. E a gente espera que a Dança dos Dragões seja um pouquinho melhor nesse quesito. Porque até agora eu tô gostando bastante de A Casa do Dragão. E eles fizeram algumas adaptações Sim. que eu gostei. Assim, até a relação da Rhaenyra com a Alicent também é diferente dos livros, assim, ali que eu achei até mais interessante. A questão de, tipo, elas terem uma relação antes, quando elas são mais novas e tal, e aí depois isso muda, e aí elas ficam numa dualidade, que eu sei que no livro elas têm uma relação, não tem essa relação assim tão próxima, né? É realmente uma relação de, tipo, disputa de poder, vamos dizer assim. Sim. É a dança do. É a guerra do trono ali. Né? Só que dessa vez tem dragões. Eu gosto como essa relação trouxe outras opções narrativas, né? E que faz a gente se relacionar com as personagens de uma maneira muito diferente. E aí é uma adaptação em relação ao livro, mas que ficou interessante na série. Sim, assim, é uma coisa que eu gosto, tá? Gosto bastante dessa adaptação. Foi muito legal. Porque depois, quando elas ficam mais velhas e você vê toda a intriga ali acontecendo, né? Por causa do relacionamento com o pai e assim, tem algumas cenas que me marcaram bastante nessa parte quando o rei ainda tá vivo, né? E cara, a hora que tá ali todo mundo jantando junto, que é o último momento de paz, sabe? Sim. Tem cenas muito, muito boas mesmo. Tem cenas muito boas. Enfim, é uma série entre séries. Eu falo que ela tem um diferencial. HBO, quando ela vai fazer uma série adaptada de alguma coisa, é sempre muito boa. Tanto que eles têm uma outra série que é adaptada do livro A Bússola Dourada, A Faca Precisa, alguma coisa assim. E eu esqueci o nome do terceiro livro, que é aquele The Dark Materials lá. Dark Materials, alguma coisa assim. E aí, que inclusive a gente teve um filme adaptado desse livro, A Bússola Dourada. E que eu me diverti bastante assistindo, mas era aquele negócio meio, sabe? O que é isso? Foi muito rushado. Eu confesso que eu não li o A Bússola Dourada, não li o livro, mas porque na época eu tava lendo a Eragon, que também é um outro filme que eu tava lendo. E aí o meu primo estava assistindo, meu primo e minha prima, que moram no Chile, estavam lendo a Bússola Dourada e já estavam indo pro segundo filme. E aí eles começaram a me contar a história e tudo mais, e as diferenças do filme, como eles não tinham gostado do filme. E aí eu falei assim, pô, eu assisti o filme, eu gostei, sabe? É divertido, é um filme que vai pra sessão da tarde, vai. Mas era um filme que eu até gostei. E eles falaram, não, porque tem isso, que falta isso, tipo, que eles cortaram. E aí eu percebi que, na verdade, eles fizeram um filme que cortou muitas coisas e que eram importantes para a construção da história,
que, sim, pecou. Que eu acho que foi a mesma coisa que eu tenho, a mesma sensação que eu tenho, por exemplo, do Eragon, que aí é um livro que eu li a quadrilogia e assisti o filme, e o filme não tem nada a ver com o livro. Então, eu acho que nesses casos é meio que aquilo que a gente falou do jogo. É meio que tipo, vamos pegar o nome, vamos pegar os personagens e vamos fazer o melhor que a gente pode com isso, mas sem nenhuma intenção de manter o que a gente. Porque assim, sempre quando você vai fazer uma adaptação, a gente fala que existe, assim, o ponto principal sobre o que é isso, sobre o que fala a Eragon, sobre o que fala Game of Thrones, sobre o que fala. E aí, às vezes, quando vai fazer a adaptação, a gente. E é por isso que geralmente fala, nossa, o livro é diferente do filme. Porque às vezes não tem aquele fio que faz aquilo ser aquilo. E às vezes nem precisa ser a história, sabe? Sim. Eu penso que às vezes é um tom cômico, por exemplo. Nossa, o que é legal nesse livro é esse. Ou é porque é aventuresco, é porque tem esse personagem fazendo o alívio cômico, sei lá. E aí, quando falta, às vezes fica legal pro público, que nem você falou, eu assisti, eu achei legal. Fica interessante, mas talvez não tenha o molho. Não tem a profundidade. O umami. O umami que as pessoas que leram o livro... Vamos pegar o Eragon, que aí é um que eu posso falar com propriedade. Aulas. É porque Eragon, o cara que escreveu, que agora me fugiu o nome dele, ele fez uma história maravilhosa. Ela tem guerra, tem intriga, tem romance, tem... que é o mais importante, é o romance, né? Mas tem uma história, tem um conceito colocado ali, ele consegue tecer bem nos 4 livros, perdão, são 4 livros. No filme, é literalmente assim, eu vou usar as suas palavras. Gente, tem um livro chamado Eragon. Esse livro, ele tá um best-seller. Vamos fazer um filme dele? Vamos! Ok. Alguém leu o livro? Não tem problema, só fazer o filme. E aí, assim, o que tem no livro? Ah, tem dragão. Opa, dragão. Qual que é o nome do dragão? Qual que é o nome do dragão? Ah, tá. Beleza. Qual que é o nome do personagem? Ah, tá, esse. E aí vai pegando as coisas, vai pegando a coxa de retalho de pessoas que conhecem um pouco dos personagens. E aí fala assim, agora, então, a história. A história, ela é assim. Essa história aí não tá com nada, né? E se a gente fizesse desse outro jeito? E aí você tem uma história que beira a semelhança, só que não tem nada a ver com o que tá no livro. Tem algumas partes, sim, que você vê que, pô, eles pegaram do livro isso. Eles tiraram do livro. E tem outras que você fala, quê? Que porra é essa? Da onde que eles tiraram isso? E essa é a sensação que você tem quando você assiste o filme do Eragon. Obviamente, tem o fato do filme não ter um budget muito grande para as coisas fazer, mas, por exemplo, o dragão tá muito bonito. Pelo menos eles gastaram bem no dragão. Agora eles gastaram todo o budget nisso. Enfim, então a forma como ele conhece o dragão é diferente. Tem várias coisas que acontecem tem muito mais história do que cabia naquele filme que eles fizeram. Eles fizeram um filme de 2h30, 2h15, alguma coisa assim. E provavelmente era um filme pra ter pra ser 3 horas, entendeu? Por causa do conteúdo, da forma como está sendo colocado, da forma como tudo é contado. E o livro é maravilhoso, assim, tanto que eu falo, é uma pena que eles não fizeram certo para depois ter o 2º, o 3º e o 4º livro.
Porque, assim, a descrição dele, tanto que a galera comparava ele com a história que ele criou com histórias do Tolkien e tudo mais, né? Que ele é inglês também. E... Inglês? Ó, tô aqui dando coisas falsas. Depois eu vou até olhar aqui. Então é o meu achômetro aqui. Mas é um livro que eu comi o livro. Eu tava viajando e eu lembro que foi assim, eu comecei no avião o livro e no avião de volta, tipo, eu tinha terminado. Eu passei literalmente 10 dias devorando o livro. Eu ia dormir tarde, que nem eu faço com game hoje, pra poder ler a história, porque eu queria saber, chegar no próximo capítulo pra entender. O primeiro livro é muito bom, o segundo é mais ainda, o terceiro é excepcional, o quarto é legal, não tanto quanto o terceiro, o final ok, agridoce, mas terminar é difícil, convenhamos. Terminar é difícil, tanto que eu fiquei sabendo que ele estava criando uma nova série de livros que seria a continuação, né? Pós o Eragon, pós a Herança, né? Que é o nome do último livro. E, cara, mas é um livro que, assim, é muito bom. É uma leitura muito fácil. É uma leitura de fantasia muito fácil. Porque, que nem o Tolkien, ele colocou lá, ele criou palavras, ele criou... Então, que a magia, como acontece no livro, é assim... A palavra, a magia, né? Ela fala uma palavra... E aquela palavra é a coisa. Então, por exemplo, um dos títulos de livro é Brinsiger, que Brinsiger é fogo. E Brinsiger não é que é fogo, ele é a essência do fogo. E é assim que funciona a magia. E a magia, ela suga a sua essência, por assim dizer. E no caso do Elrond, que aí tem a conexão com o dragão, porque os dragões são mágicos, e aí essa conexão faz com que ele consiga utilizar a magia, utilizar a força. Ele vai aprender como não utilizar só a força dele, mas a força dele e da dragão, que, se não me engano, o nome dela era Safira. E cara, é muito isso, tem uma construção de personagem muito foda. Que ele começa garoto, tipo, lá no vilarejo, e se torna um cavaleiro do dragão por um acaso, talvez. Eu deixo pra quem for ler o livro não dar muito spoiler, porque é assim, gente, o livro já tem alguns anos, vale muito a pena ler. Pra quem leu O Nome do Vento e o Caralho 4, vale muito a pena. Mas é triste quando acontece isso, né? Porque eles perdem a oportunidade de fazer um negócio legal. Sim. E aí fica muito na cara que era só pra fazer mais um título e vender. Eu falei que é uma vender pena. Bilheteria ou sei lá o quê. Eu até ontem tava assistindo um filme com o João e ele falou uma coisa tipo: cara, teve uma época que eu acho que Hollywood só tava assim, vamos pegar literalmente qualquer roteiro e fazer e botar no cinema só pra gente ganhar dinheiro mesmo, porque era totalmente sem pé nem cabeça. E eu acho que realmente tem esses momentos, sabe? Em que eles ficam tipo, cara, olha, eu acho que a gente precisa lançar 12 filmes nesse mês, então vai. Traz aí a ideia que vocês tiverem e vamos fazer. Exato. E escrita freestyle. E aí você faz um filme e depois não vai pra frente, o segundo, o terceiro, aí você quebra toda uma trilogia, enfim, é complicado. Que é bem diferente, por exemplo, do que aconteceu com Harry Potter. Né? Harry Potter, são 8 ou 7 livros, se eu não me engano, não, acho que são 7 livros e 8 filmes, alguma coisa, porque o último livro também foi dividido em 2, como isso. Na época tava essa, na época não, hoje em essa dia, moda, né? Hoje era em dia sempre tá parte essa moda. 1, parte 2. Exato. E assim, é muito foda. Ainda bem que eles fizeram parte 1, parte 2, porque daí eles conseguiram fazer um deep
pouco melhor na história. E é um filme que eu comecei assistindo lá atrás, quando eu era moleque, e cresci junto com o Harry, com a Hermione, com o Ron. Então, é um livro que também é bem isso. Você vê na escrita que ele começa mais infantil, infantil entre aspas, na Sim. verdade, e depois ele vai ganhando um corpo mais sóbrio, né? Então, cara, E o filme acompanha bem isso, né? Os acompanha. primeiros filmes são mais leves, ai, Harry Potter, Harry vai na escola. Tem os momentos mais, né? Tipo, ele mora num armário, sei lá, Uhum. ele dorme numa caixa, mas É, os pais morreram. Mas assim, ainda assim é num tom bem mais leve. E conforme eles vão crescendo, o filme vai ficando mais assim, escuro, eles vão sim, ficando mais sérios, né? As coisas que vão acontecendo vão tomando uma gravidade maior, tipo, tendo mais consequências. sim. Eu até brinco, que eu assisti há pouco tempo, eu comecei a reassistir, né? E você vê, do primeiro pro último, a película que eles usaram, porque no primeiro, que é quando ele entra em Hogwarts e tudo mais, é tudo muito colorido, tudo muito festivo. E no antepenúltimo filme, antes dos dois, do parte 1 e parte 2, né? Ele já tem um tom mais sóbrio, um tom desde do Cálice de Fogo, que acho que é ali o Sim, turning point, né? sim. Ali você começa já a ter um pouco dessa película do filme mostrando o peso, que você consegue enxergar isso na leitura do livro também, né? Que as coisas ficaram um pouco mais sérias, né? E é quando, querendo ou não, o Harry, ele na verdade é forçado quase a se tornar um adulto ali, né? Porque ninguém acredita nele, enfim, tem um monte de coisa que acontece. É que eu acho que ali vem o peso de, tipo, uma pessoa morreu. Tipo, é sério, sabe? Não é brincadeirinha de magia. As pessoas Sim, estão sofrendo consequências. Porque até então, não que não tinha acontecido isso antes, né? Tipo, os próprios pais do Harry tinham, né, falecido, o Sirius tinha sido preso, enfim, tinha acontecido várias coisas na vida das pessoas. Mas eu acho que não chegava pra eles de uma maneira tão direta. presente. Sim. E eu Ainda. acho que o filme captou isso bem. Então, é porque eu falo que o livro ele mostra algumas passagens, né? Tipo a infância, né? Aí quando você aprende sobre a perda, né? Enfim, porque o Harry ele não teve uma perda de verdade. Os pais morreram, mas ele não presenciou isso de verdade. Ele não teve isso de verdade, né? Aham. Porque ele era uma criança, então ele não teve a experiência. E aí, o decorrer das coisas, conforme os perigos vão surgindo, vão ficando os perigos um pouco mais complicados, mais difíceis. E aí, na hora, você tem uma perda. E é muito interessante como ela coloca. Não vamos falar da autora, porque ela é polêmica pra caralho, mas paciência. Vamos falar E aqui é obra. vamos falar da obra, né? E ela colocou. A obra tem algumas coisas do. Dentro do conceito ali, da história, do desenvolvimento, de você ir crescendo, né, com a história, ir crescendo com as personagens, que o filme também fez isso. Você ir. É que negócio, eu comecei criança, terminei, tipo, já mais velho, 30 anos, eu acho que eu tinha na época. Alguma coisa assim. E. Mas é um filme que eu gostei bastante de assistir. Vai ter a série agora nova. Esperamos que ela seja tão boa quanto, porque é pra renovar o público. Mas, assim, é uma história que eu gostei bastante de Harry Potter. E é magia, né? Escola de magia, né? E eu acho até que isso abriu portas para outras coisas que o pessoal falou: o público gosta de escola de magia.
Então vamos trazer escola. Escola, na verdade, acho que meio que sempre dá certo, né? Tanto que Magic tem Strixhaven, que é o cenário, né? Que depois virou o cenário para D&D também, que é a escola de magia. Inclusive, é muito legal esse Strixhaven, porque você tem as casas, você tem tudo que tem no Harry Potter, né? E cada casa tem um dragão ancião que meio que é o patrono, o criador dessas casas. Enfim, tem todo um contexto ali de Harry Potter. Você tem as aulas, você tem assim, é um cenário muito legal. É um cenário muito legal que veio de Magic, né? Magic que começou isso, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas o meu Google aqui, meu chat GPT tá falando que é isso, que ele veio de Magic e depois virou D&D. E tem outros que a gente também pode citar. Por exemplo, Duna. Que teve mais de uma adaptação. Duna teve 2. Eu assisti as 2. E em épocas muito diferentes. Sim. Com propostas muito diferentes. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto bastante, assim, porque mostra como uma adaptação pode ser extremamente diferente. Na verdade, óbvio, assim, parece óbvio, mas não é. Adaptação depende de um monte de questões. Sim. Época, equipe criativa, elenco, budget. Tecnologia. Uhum. E eu adoro Duna, eu até li recentemente de novo o livro. Porque depois de assistir o filme. Deu vontade. Novo. Me deu vontade de ler de novo e falar, peraí, deixa eu ver algumas coisas aqui, o que tem, o que não tem, é sobre isso mesmo que se trata ali. E esse novo recente que tem parte 1, parte 2, inclusive Duna também é um negócio gigante aí, pra quem não sabe, Duna, esse universo aí é 1 zilhão de livros, é livro pra cacete. Porque o filho dele depois... Que agora eu esqueci o nome do autor, gente, porque... Como que é mesmo o nome dele? Frank... A gente descobre aqui rapidinho, pô. Frank Herbert. Frank Herbert, viu? Quase, lembrei metade. Ele escreveu alguns livros, depois o filho dele escreveu outros livros, então tem um montão de livros, tanto é que aquela série, que eu acho que é da HBO... Sim. São dos livros que o filho trouxe do universo, enfim, expandido a parte daquelas irmãs, que é muito legal, inclusive. Eu quero assistir essa série, tá na minha lista, que eu tava assistindo White Lotus. Aí agora... Ah, não acredito! Sim. É com o Ragnar. É com o Ragnar? O ator do Ragnar. Sim. Ligado. Sendo completamente louco, como sempre. Como sempre, exato. Tiraram o Jason Momoa, colocaram ele. E no filme eu gosto muito das duas adaptações, apesar delas serem muito diferentes. Então, aquela Antigona, né, que inclusive eu lembro a primeira vez que eu assisti, tava passando acho que na TNT. E meu pai tava tipo na sala comigo e eu falei, Dunas, que filme é esse? Ele falou assim, é um filme antigo, é muito bom, não sei o que, né? Aí eu comecei a assistir. Aí sabe quando você fala, meu Deus, que porra? Que porra é essa? E eu era muito novo, né? Então, os vermes lá aparecendo, os bonecão. E eu falei, gente, o que é isso? Enfim, é um filme muito legal. É um filme literalmente de ficção científica, bem dos anos 70, 80 lá, com os que dá pra, se você prestar muita atenção, você consegue ver os bonecão. Então, enfim, mas é legal o filme original. Pelo menos eu gostei. Eu gostava dessas porra na época, então eu sou suspeito. E é bem David Lynch, assim, tipo, eu não esperaria que ele fizesse nada diferente. Coisas estranhas, tipo. Sim. Ele faz coisas estranhas. Porque o filme é extremamente bizarro. É muito estranho. Tanto que... Tem uns momentos confortáveis até, eu lembro, assim. E cômicos, tipo, às vezes. Você fica assim...
Tem algumas coisas que você fala assim, nossa, é quase cômico, sabe? Algumas coisas que você fala, ok. Diferente totalmente desse novo, que aí, nossa, você tem. É totalmente. Eu acho que isso ajuda muito no novo filme, por causa da trilha sonora do Hans Zimmer, que, cara. Hans Zimmer é aquele cara que. A hora que ele põe a mão. A hora que ele põe ele dá uma ambientação interestelar, Piratas do Caribe, enfim, ele dá um. Ele dá quase que o. Como fala? O je ne sais quoi, como eu gosto de falar, pro filme. E no Duna, o som, a música, toda a sonoplastia, ele ter criado o Grito da Banshee, ele ter criado o som dos... eu esqueci o nome das libélulas, né? E cada som que tem ali é uma coisa absurda, tanto que você se perde, às vezes você tá, tipo, assistindo e você tá só ouvindo o negócio. E você fala, caralho, o negócio tá dentro do meu cérebro. Sim. Então isso eu acho que ajuda bastante também. Mas ele tem toda uma pegada bem mais dark, bem mais... É bem mais concentrado no plot do escolhido, né? Enfim, e aquela coisa da voz também. Eu acho animal isso daí, né? De você ter o poder através da voz, né? O cara é literalmente castar comando. Silence! Sim, é muito bom. Uma coisa que eu gosto desse universo é justamente isso, né? Tipo, eu acho que até por isso que o pessoal acabou trazendo essa outra série das irmãs, porque elas são literalmente esse outro tipo de poder, vamos dizer assim, né? Que são o poder dessa voz que é delas, o poder dessa manipulação que elas fazem. Enfim, e eu acho que na série eles trouxeram de uma maneira muito impactante, por meio da mãe dele, por meio das outras que vão aparecendo, das outras irmãs. Eu confesso que eu não gosto muito do Timothée Chalamet. Eu acho ele meio coisinha, sabe? Mas eu acho que para esse papel ele foi muito bem, porque eu acho que ele realmente tem cara de Paul Atreides, sabe? Que ele realmente tem cara de menino, esse menino assim, meio passando fome, meio sofridinho, que ninguém nunca vai achar que ele é o escolhido, sabe? E é engraçado que você falando isso, porque eu lembrei do outro filme que ele fez, Wonka. E... enfim, ele também passa isso, né? Porque ele não tem dinheiro, não tem fábrica de chocolate, não tem... Então tem todo e aí ele faz esse papel muito bem. Papel de tipo, meu Deus, eu sou um moleque. Sim. Então eu acho que nesse papel ele nesse aí eu achei que casou, sim. Uma coisa que eu até voltei a ler o livro porque eu tava na dúvida era que realmente a questão do escolhido. Porque eu fiquei tipo, será? Eu não lembrava se no livro tinha uma coisa assim tão tipo certeira, sabe? Certeza que ele é o escolhido mesmo, porque ou se tinha uma coisa tipo as irmãs implementaram essa história pro pessoal acreditar e no final realmente todo mundo acredita e realmente no livro tem uma coisa mais dúbia, vamos dizer assim. Não é tão, tipo, não, com certeza, você é escolhido mesmo, é isso mesmo, sabe? Mas será? É meio tipo, tá, tem momentos que parece que ele é mesmo muito essa pessoa escolhida, tem momentos que é mais tipo, realmente foi uma história que foi criada pra colocar ali. E aí, às vezes, eu acho que no filme fica um pouco mais...
Fica mais forçado, quase. Isso, Já fica mais forçado. forçado. Tipo, não, escolhido. Ali. Sabe? Fica mais tipo, ele é escolhido mesmo, ele é escolhido mesmo. Os memes são muito bons na internet. E até ele duvida mais dessa coisa de escolhido, assim, no livro, sabe? Tem uma coisa mais de tipo, será que é? Será que eu sou mesmo esse cara? Tanto é que tem o turning point depois, sabe? Eu acho que, tipo, isso dá uma força maior. Mas enfim, no mais eu gosto de todas as escolhas ali que eles fizeram no filme, até de fazer 2 partes pra poder separar melhor ter a mais história. tempo. Sim. Eu falo que foi merecido. Nesse caso foi merecido, porque era muita história, muito contexto para colocar. E eu falo que Duna é uma história que eu consigo muito bem ver um cenário de Dungeons and Dragons, de RPG, não vamos nem colocar Dungeons and Dragons, de RPG, se passando por ali, onde você tem um império galáctico ali, um império que comanda vários planetas, e cada planeta tem a sua família, e cada um domina os recursos naturais de cada um. No caso, ali, aí tem esse planeta que é o planeta das especiarias, que no caso é da especiaria ali no deserto. E aí quem comanda esse planeta, na verdade, são essas famílias que vão se rotacionando, enfim. E toda a trama que tem aí. Então é quase que o espaço fica pequeno ali, né? Quando você assiste, você às vezes você até esquece que, nossa, é verdade, né? Essa civilização, na verdade, ela estava em outro planeta, né? E foi pra lá pra cuidar do deserto, do planeta de deserto. E aí você tem outro planeta, que é outro lugar, que é tipo o Império. E, cara, eu acho que essa ambientação muito legal. Vejo muito bem o cenário ali, né? Algo bem construído. Gosto bastante, inclusive. Gosto bastante. Teve outro que eu lembrei aqui. Manda. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, verdade, que veio de um cartoon, na verdade, né? Veio de uma HQ. Uma HQ. Uma sequência de HQs, né, na verdade. Sim. Filme. Mas temos filme e depois tivemos uma série animada. Série animada, que aí foi pra uma outra linha. O que eu achei legal, porque eles falaram, ok, a gente já tem o filme, gente, não precisa fazer de novo, sabe? De um lado eu gostei, de outro lado eu falei, pô, eu queria tanto ver em forma animada, porque eu tenho aqui os quadrinhos, né, o completo. E tem o jogo também. Eu tenho o jogo. O jogo era muito divertido. Era muito legal. Era tipo que nem Tartarugas Ninja. Você tinha os personagens. Meu, era muito legal. Era muito legal. É muito legal. É muito legal. Inclusive porque eu tenho lá. Eu comprei até com o que vinha a Ramona pra você jogar com ela. Tinha uns personagens especiais lá que você só podia acessar. Eu falei assim: não, vou pegar essa versão porque, tipo, eu quero completo. E é muito legal. É muito legal. E, assim, o filme... Ok. Tem várias coisas que eles trouxeram diferentes no filme. Porque é um live action. Mas tem muita coisa que eles trouxeram igual. Sabe? E é muito divertido. E é muito divertido. É muito divertido. O ator pro Scott Pilgrim, eu não achei muito bom, mas não tem problema, paciência. Falou mal do Michael Cera. Na verdade, quando eu ouvi o Scott Pilgrim, quando eu pensei no filme do Scott Pilgrim, a pessoa que eu pensei atuando foi o cara que fez Percy Jackson. O filme do Percy Jackson. Foi ele quem eu imaginei sendo... Eu esqueci o nome desse ator.
E foi ele quem eu imaginei, que inclusive muita gente confundia eles na época, tipo, porque eles são parecidos. E parecidos entre aspas, muitas aspas. Mas aquele negócio, eu não era o primeiro ator que eu pensava assim, Scott Pilgrim é ele, sabe? Tinha outros que eu tinha na cabeça, que era um pouco melhor. Mas o filme é muito legal. Diga. Não, achei ótimo. Eu sou honesto. Assim, tinham atores na época e esse aí, ele era um dos que tava por cima por causa de uns outros filmes que ele tinha feito. E aí trouxeram ele. É um nome pra um filme, né? Então, aí trouxeram o Chris Evans, que é pra... Evans. Trouxeram o Capitão América É o namorado pra ser ex-namorado famoso. Ex-namorado famoso. Então, tipo, tem muita coisa ali que eles colocaram, que eles trouxeram, que ficou muito, muito legal. E cenas também muito boas, né? Tem a Brie Larson nesse filme. Sim, cantando. A música dela é muito foda. Eu esqueci o nome da banda deles. É o Sex the Bomb, que é o do Scott Pilgrim. É verdade, as músicas no geral As músicas do filme. Boa. O CD dessa coisa. Eu comprei o CD desse filme porque, tipo, Sex the Bomb! Era muito bom. Muito cara. bom mesmo. Era muito. E aí você tem ela cantando. Mano. Okay. Hello, my friend of a friend. Pô! É muito bom mesmo. E inclusive, é muito bom. O namorado vegano. Com a patrulha vegana. Cara, é que a história de Scott Pilgrim é muito boa, né? Tipo, tem essas brincadeiras idiotas, mas que são muito engraçadas. O fato de cair moedinha quando mata a pessoa, tipo, joguinho mesmo. Enfim, no mais o filme é curtinho. As HQs são um pouquinho mais longas, acontecem mais coisas ali. Tem mais plots românticos no meio da história ali. Sim. Mas no mais eu acho divertido o filme. Não, eu falo que é um filme que eu assisti uma vez. É filme de sessão da tarde? Sim. É um filme que eu assisti várias vezes quando tava passando, porque me diverti. Eu brinco que é que nem o filme Jogador Número 1, Player Number 1, que inclusive a gente não falou no último vídeo, mas ele tem todo aqueles easter eggs dentro dele e tudo mais, e tem essa pegada de ser tipo o mundo real e o game, enfim, de formas diferentes, né, de contextos diferentes, mas é bem isso aí. E o Scott Pilgrim traz isso bastante, né, tipo, de você ganhar mais uma vida e voltar, enfim. Que depois na animaçãozinha eles colocaram também, que também é muito legal, que o Scott desaparece. Achei que a Ramona que tem que resgatar ele. É bem... Porque mostra um outro lado. Porque no filme parece que é só o Scott que gosta da Ramona, né? É bem masculinizado nesse sentido. Né? E a animação não. A animação já mostra que, na verdade, ela também quer salvar ele. Ela vai atrás, né? De tentar encontrar ele. Eu gosto bastante também da animação. Primeiro que ela tem uma pegadinha meio anime, assim. Já dá pra ver uma atualização bem forte ali, né? Tipo... É igualzinho o quadrinho, cara. Quando eu peguei o quadrinho pra ver, eu falei assim, nossa, a animação tá muito parecida, muito parecida. E é o que você falou, eles já tinham contado aquela história. Qual história eles vão contar agora, né? Tipo, vão fazer de novo a mesma história, só que agora em animação. Exato. É até meio chato, né? Assim, uma coisa que você já consumiu 2 vezes, vai consumir mais uma vez só porque é animação. Sim. Então, acho que esse novo olhar que eles trouxeram, esse da Ramona realmente indo atrás de resolver as coisas. Dela ser proativa. Me dá uma sensação até um pouco... sabe a Hora da Aventura, quando eles têm o contrário? Que, tipo, eles só que de outro sexo, assim, de outro gênero. Sim. Então me dá um pouco essa sensação, sabe? Tipo, alguém pensou, nossa, mas e se fosse a Ramona que contasse a história, sabe? Então, eu achei uma pegada bem legal. Eu gosto dos dois.
Eu gosto também. Que não precisa escolher. Não Os precisa dois são escolher. legais pra momentos diferentes. Assim, são tanto a animação quanto os quadrinhos são, cara, maravilhosos. Dá pra se divertir com todos. Um outro filme de livro que eu lembrei aqui foi um que eu não li o livro, por incrível que pareça, eu ouvi o livro. Porque a Denise, minha esposa, ela ela lia pra mim o livro, que era Jogos Vorazes, né? Ok. Né? E Jogos Vorazes também é uma quadrilogia, porque agora eu não lembro qual que é Jogos Vorazes, Mockingjay, eu não lembro agora qual que eram os títulos, mas todos os livros são muito bons, porque a história é muito boa, a descrição, o contexto, tem um negócio do romance ali dela com Tem que ter. o Gale, com o Peter, Triângulo sim, amoroso. triângulo amoroso, tem, né, pra uma jovem adolescente, porque... E aí eu até brinco, gente, ou era isso ou era Crepúsculo, e com certeza isso é melhor, tá? Que depois a gente fala de Crepúsculo. Mas eu lembro de ficar ouvindo ela ler o livro pra mim, e eu falar assim, nossa, caraca, é pesado, é muito. O primeiro filme, ele foi até leve, quando você lê o livro, pensando de todas as atrocidades que tá ali, de galera se matando, e o cara que no final é um Battle Royale, né? É o conceito do Battle Royale. Põe todo mundo na arena, só sobra um. E esse é o campeão. E aí tem toda a mística por trás, porque o campeão, ele se torna um campeão, mas ele volta para o distrito dele, para a ala dos campeões, que é uma ala separada. Enfim, aí ele se torna meio que uma celebridade, entre aspas, porque ele é um dos campeões. E depois ele retorna nos outros jogos, mas no caso dela, da Katniss Everdeen, que é a personagem principal, ela é a primeira vez que, por conta dela ter lutado contra o sistema, entre aspas, na verdade, se tornado um contraponto, ter criado a questão novamente, né, da persona, do ídolo, né, da escolhida ali no caso, para ser a Mockingjay, né, para ser o tordo em português. Então ela é a que brigou, ou no caso lutou contra o sistema ali naquele momento, né, por conta da forma que ela não foi escolhida, ela se ofereceu como tributo porque a irmã que tinha sido a escolhida, e aí trocou de lugar com a irmã. Então a Pri, inclusive, que oh meu Deus, eu só tô tendo memórias aqui de quando eu ouvi do livro e do filme. E toda a conexão dela em contraponto com o Snow, que é o presidente, né? Então, todo esse jogo no livro mostra muito isso, descreve até que... Porque no filme eles colocaram um pouquinho a questão dele, das rosas estarem ligadas com o Snow e tudo mais. E ela fala que ela tem enjoo do cheiro de rosas porque era a coisa mais marcante que ela lembrava o Snow. E aí você tem o porquê que o Snow, no livro mostra por que o Snow tem cheiro de rosas. Porque na verdade o hálito dele é horrível, porque ele tomava veneno, e ele tomava doses pequenas de veneno quando estava em grandes grupos, para depois tomar o antídoto, né? E as pessoas morriam por causa disso, e ele, tipo, ficava vivo porque ele tomou o antídoto, mas mesmo assim o veneno pegava na boca dele, então ele tem a boca toda comida. Então conta isso na porra do livro, né? Que no filme eu não lembro dessa parte de falar sobre isso. Então é uma construção de um contraponto de que ele tá ali como uma figura de poder,
Mas aí você tem o Distrito 12, que tem também uma figura de poder lá que se crescendo, e seria trocar ele pelo meio, tipo, 6 por meia dúzia, como eu gosto de falar. Então tem toda essa coisa, a questão de trazerem de volta os Jogos Vorazes, e aí trazerem todos os campeões de volta para se enfrentar, e aí tudo que acontece, enfim, eu falo que a história em si é muito boa. E o filme, tirando obviamente algumas partes que eles, como todo filme, faz faz escolhas para colocar dentro do, o filme é muito legal. Eu gosto. Tanto que eu assisti todos os filmes e assisti o filme depois, que conta a história do Snow. Que conta que é o prequel, né? De como ele se tornou a pessoa que ele é, né? Como, na verdade, é o começo, né, da construção dele para se tornar no futuro o presidente. E é muito boa também essa história, que daí ele mostra um pouquinho mostra um pouquinho dessa questão do veneno e tudo mais, enfim. É interessante nesse filme do Prequel, pra quem gosta de Jogos Vorazes e não assistiu, é um filme legal, tá, gente? Eu também gosto bastante do filme. E que nem você falou, é uma história que não é uma história leve. E diferente do Harry Potter, ela não começa, tipo, num tom e depois vai ficando... Não, ela já começa com... A gente vive numa sociedade assim e a cada X tempo, 2 pessoas são escolhidas para serem tributo. Tributo, sacrifício. É literalmente carne pro moedor para manter os distritos na linha. Porque o único distrito que não seguiu, né, isso, foi o Distrito 12, que foi bombardeado. E aí fala assim, foi destruído, né? Aí também há muito tempo, não é spoiler pra ninguém, pelo amor de Deus. E ela, ao mesmo tempo que ela vai... Assim, ela começa, que nem você falou, lutando contra o sistema, entre aspas, né? Porque ela só... Na verdade, literalmente, ela só tá tentando sobreviver. É isso. Ali naquele começo. Eu digo mais, não é nem que ela tá tentando sobreviver, ela só existe. É isso. E aí a galera fala assim, porra, legal, a sua atitude, você é uma pessoa de atitude, vamos lá, faz isso. E aí constrói esse personagem, né, de extrema força. Inclusive, coisas que falam no livro que você não vê no filme. Na verdade, até você vê rapidamente. O Pita, por exemplo, que é o que vai junto com ela e que se torna o interesse romântico ali, do triângulo amoroso, ele é padeiro. Eu adoro isso. Eu ele acho tão bonitinho. Né? Ele carregando sacos de farinha. E ele é forte pra caralho, porque ele carrega saco de farinha pesado pra fazer o pão. Ele amassa o pão. Então ele tem... Pra quem não sabe, é um trabalho do caralho amassar pão, tá, gente? Se vocês nunca fizeram massa de pão, eu aconselho se vocês pularem o dia da academia pra fazer, tá? Ou fazer braço. Porque, cara, é aquela massa e sove. Então, assim, o cara é forte é um trator, praticamente. Né? No elenco lá, pegaram o cara que, tipo, eu acredito que coube, né? E a história se desenvolve muito legal. Muito... Ele jogando o saco, o peso pra longe no filme, né? Ele pegando o peso, jogando pra longe. Ela desafiando, pegando o arco e flecha, a galera lá, tipo... né? E fazendo... Outra coisa que não mostra no filme, pelo menos eu não lembro. Existem bebidas que são colocadas nas festas, na capital, para as pessoas beberem e vomitarem, porque é fartura. E você come, bebe, vai no banheiro, vomita e volta pra continuar comendo, porque é isso, você não pode, é fartura. Cara, porque é muita comida. Cara, eu lembro da descrição do livro, eu falei assim, gente, meu Deus.
céu. Tanto que virou piada interna aqui em casa, né? Virou festa na capital. Né? Quando você tem um banquete, quando a gente vai em alguma festa que tem um banquete, um negócio, eu falo assim, opa, hoje é dia de festa na capital, né? Então... E a gente carrega... Olha só, que é um livro e um filme que marcou também, que eu carrego até hoje essa piada comigo. Até hoje a gente faz essa festa na capital. E é muito foda. Eu falo que esse livro e esse filme, os filmes, são muito legais. O livro é mais tenso, mais pesado na forma como ele descreve as coisas do que no filme. Nossa, e eu acho o filme bem pesado. Sim. Eu até ia comentar que ela vai fazendo as coisas, tentando sobreviver, e ela sempre acaba meio que se ferrando, parece que ela fica num ciclo, sabe? Exato. Então, tipo, no final do primeiro filme, né, que ela faz pra salvar ela e o Pita, que né, eles combinam de se matar, mas aí no final, enfim, os dois se salvam porque só um pode ficar vivo. E aí você fala, putz, agora vai ficar tudo bem, vai voltar pra vida normal. Não, ela acaba tendo a vida dela totalmente envolvida com um negócio e ela não pode viver a vida dela do jeito que ela quer, porque ela tem que ter uma aparência de que eles têm um relacionamento, e aí ela tem que voltar pros jogos e sabe, aí ela nunca consegue sair, nunca consegue romper o ciclo, sabe? Completamente. Um personagem que eu gosto bastante, que eu vou até pesquisar aqui o nome dele, que é o apresentador dos Jogos Vorazes. Muito bom mesmo. Ai, meu Deus, qual que é o nome dele? Peraí. Eu não lembro também, mas ele é muito bom. Se eu não me engano, ele aparece nesse prequel também. Aparece ele, tipo... como é que fala? Ele ainda sem... Porque os Jogos Vorazes estão sendo criados nesse prequel. Então não tem como é que fala? O começo. Ele ainda não tem o sucesso que ele tem. Ele tá tipo... Sim. Inclusive aparece ele falando falando tipo... E o pessoal meio foda-se. É meio foda-se. Caesar Frickman, que é o nome dele. E eu gosto muito porque ele vai... Hunger Games! E é tipo essa pegada de... É um entretenimento que a galera assiste. Uma arena de gladiador. E é isso, cara. E é isso. Tudo pra lembrar. Então é um livro e uma história muito legal. É muito... E você lembra de algum outro? Cara, cadê aquela listinha? Então, tem vários. Tem Percy Jackson, que nem eu tinha falado. Verdade. Percy Jackson. Porque a gente só teve um filme e depois virou série. E eu não assisti a série ainda. Mas me falaram que tá muito legal. Ela tem um outro perfil e tudo mais, mas ela parece estar legal. O filme lá atrás, que é com o ator que eu achava que deveria fazer o Scott Pilgrim, no caso, que tinha mais a cara do Scott Pilgrim pra mim, eu confesso que foi um filme, com certeza. Sem dúvidas, sem dúvida foi um filme. É aquele filme que, por exemplo, se tava passando, eu parava, vou assistir aqui, porque é o melhor que tá passando na TV hoje. Então, não foi um filme que eu falei assim, nossa, uau, esse é o filme que eu sempre quis. Esse, não, com certeza não. Mas... Ele não foi marcante. Então, ele não foi marcante nem pra bom nem pra ruim, sabe? Nem pra bom nem pra ruim. Vou falar pra você que eu mal lembro. Então, eu lembro, porque eu assisti algumas vezes, porque tem até o antigo James Bond, que eu esqueci o nome dele, o Pierce Brosnan. Porra, ele fazendo... Nossa, não lembro. Então, ele aparece lá, ele é o Centauro, no caso. Então... Então, tipo, tem coisas que me marcaram, né, Inclusive, se eu não me engano, se eu lembro bem, o Xambin é o Zeus. Então, é o Zeus? Xambin? Acho que é. Nesse filme original. E no filme lá atrás, né? Então, é um filme que com certeza é um filme. É divertido? Se você não estiver fazendo nada e quiser assistir, beleza. Mas não é assim tudo. Outro filme que veio de livro, Crônicas de Nárnia. Cara, Crônicas de Nárnia. Não tem nem o que falar. O Crônicas de Nárnia é aquele livro que você lê e é tipo
marca, tipo, tem de novo a construção de personagens, de crescerem e tudo mais, que no filme eles colocaram isso, né, de deles terem vivido uma vida e depois retornarem, né? Então eles viveram uma vida, eles ficaram velhos. Imagine você viver uma vida inteira e de repente você voltar a ser criança. É um contexto meio uou, sabe? Você vai ser uma criança velha ali. Eu sempre penso isso, né? Porque a mente, se não mudou, se não esqueceu, continua. Eu lembro quando eu assisti as Crônicas de Nárnia e eu gosto da premissa, eu gosto dessa questão do mundo encantado, mas o meu problema é com C.S. Lewis, cara. Porque tudo ele tem que botar a cristiandade dele ali e me dá uma incomodada, aquele leão meio deus ali. Assim, não fale da magia para mim, bruxa. Eu estava lá quando ela foi criada. Aslan. Nunca essa frase foi tão bem utilizada nesse momento. Mas fora isso, não tenho o que falar. O filme é super bem produzido. Eu gosto muito do ambiente mágico, assim, mas de uma maneira assim, quase como natural, não sei como dizer. Não parece que parece que quando eles atravessam o armário. O armário, Guarda-roupa. claro, o guarda-roupa é outro mundo, sim, mas não no sentido de impossibilidade. Como se fosse realmente, tipo, nossa, uma realidade possível que a gente poderia viver, mas que é fantástica. Então, isso que eu acho muito sensível no filme. Mas eu confesso que eu tenho problema com o C.S. Lewis. Não tem problema. Todo mundo Ficar pode. devendo Todo mundo tem problema. A única coisa é que, assim, não fale mal do Aslan. Porque o Aslan é o leão deus ali, né? No caso. Ele é uma divindade, se você for colocar ele. Mas ele não é uma divindade. Ele é o deus cristão do C.S. Lewis, entendeu? Aí que me pega. Se fosse uma divindade, apenas ia ficar uma divindade. É que o ator também que faz a voz do Aslan é um ator que eu gosto bastante. Não, todos os atores ali são muito incríveis. Tem, assim, não tem o que falar. Se eu for falar de livros que tem por aí, tem até livros que eu não li, que eu sei que fizeram filmes que eu gostei bastante e que depois que eu fui descobrir que eram livros. Um exemplo, Guerra Mundial Z, que é com o Brad Pitt. Depois eu fui descobrir que é sim um livro, e que é bem legal o livro, pelo que me falaram. Qual que é o outro? Divergente, que tem toda... Eu assisti, acho que o 1, o 2 e o 4. Alguma coisa assim, que é Divergente, Ascendente, enfim. Com certeza são filmes, tá? Talvez esse aí já não era mais pra sua faixa etária, tá? Quem leu o livro falou que gostou do filme, tem várias coisas que não tem, né, como todos os problemas que nós temos. Eu sei um. Pode falar. O Grande Gatsby. Esse você não leu? Eu não li, mas eu assisti o primeiro filme e o segundo filme. Que aquele tem o fabuloso Grande Gatsby, eu não lembro, é que ele tem uma pequena diferença no nome. E eu assisti o com o Leonardo DiCaprio. Olha, eu falo que esse filme eu amei de paixão. Porque eu também gosto. Porque, na verdade, ele tem todo um contexto por trás, né? Porque tem a questão da construção da traição do personagem do... Não do Leonardo DiCaprio, Ai, meu Deus, me fugiu o nome do ator, cara. Enfim, deixa eu esquecer que eu lembro.
Meu Deus, o Peter Parker, que é o Homem-Aranha, que eu esqueci qual que é o nome dele, gente. Meu Deus. Eu quero falar Tobey Tobey Maguire, Maguire, acho que é ele mesmo. Então mas eu tô na dúvida se é. eu acho que é. Então, ligando o achômetro. O personagem que ele faz no filme, que enfim, é da família, de quem o Grande Gatsby tá querendo se relacionar, o Gatsby tá querendo se relacionar. Então toda essa construção, a época que acontece o filme, que é das grandes festas, aquilo tudo fabuloso, né? Mostra até tipo uma coisa meio lúdica ali por trás, porque as festas acontecem, mas ele não tá fazendo a festa, ele tá querendo chamar de alguma forma a atenção daquela que ele escrevia as cartas, né? Que ele conheceu lá atrás, enfim. Então é um filme muito interessante. E é toda aquela coisa por trás da onde que veio o dinheiro dele. E aí no filme mostra lá, tipo, ele meio se relacionando com os mafiosos, né? Que também tá nessa época, mais ou menos, acontecendo, né? Então, cara, esse filme, eu falo que quando eu assisti, eu fiquei maravilhado. E no final, porque também a sonografia é maravilhosa, mas o final eu não conhecia, né? Então, foi tipo E qual filme que você ia falar? Jurassic Antes Park. de eu te interromper. Jurassic Park. Ok. Jurassic Park fez parte da minha infância. Hoje a gente já tá com uma caralhada de, né? Porque teve Jurassic Park, aí depois teve Jurassic Park Reino Perdido, depois teve Jurassic Park 3, aí tivemos Jurassic World, aí tivemos Jurassic World, tipo, destruição, enfim, aí agora tem o Renascimento, enfim. Jurassic... Aí foi suco espremido. É aquela coisa de tentar pegar o suco e espremer o máximo que você pode de Baldur's Gate. Então, é isso. Então, mas Jurassic Park, eu lembro, porque depois eu não li o livro, mas eu li resumos da história para comparar com o filme, né, no caso. E falaram que era um pouco diferente, tudo mais, tinha uma outra pegada. E o filme fez parte da minha infância. Então, eu fui no cinema assistir ele. Entregando a minha idade aqui. Então, e eu sempre fui fascinado por dinossauros, desde pequeno. Tanto que eu tenho aqui guardado no meu armário os meus dinossauros de quando eu era pequeno. Eu não consegui jogar fora, sabe? O apelo emotivo não deixou, cara. Não deixou. E, porra, Steven Spielberg, né? Juntou tudo isso, dinossauro, Steven Spielberg, e até hoje a intro e a música do Jurassic Park, elas ecoam na minha cabeça. Inclusive, curiosidade, meu aniversário de 30 anos, quando eu fiz 30 anos, eu recebi uma festa surpresa de Jurassic Park temática. Ah, que bonitinho. Foi muito legal. Mas você leu o livro? Não, mas eu vou ler um dia. Mas eu confio que foi bom. Mas é isso também, porque não precisa ter lido o livro. Não precisa... Eu lembro do... Como que chama? Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Ó, eu não li, eu não li o Iluminado, por exemplo. Eu assisti só o filme. Porra! E, tipo, animal. Mas, então, isso que eu ia falar. Precisa sempre ler o livro pra assistir o filme? Não, não. Por exemplo... Tem que conseguir entender sem ler. Exato. E aquele fala que livros do Stephen King são livros muito interessantes. A Neblina, que também teve filme, adaptação em filme. Deus, Carrie a Estranha. Esse eu assisti o filme. Esse é um que... quem contou pra mim que era um livro foi minha mãe, tá ligado? Porque eu assisti o Carrie a Estranha, aquele antigo. Aquele antigão. E depois eu assisti o novo. E, cara, é tipo... É Stephen King, né? Não tem muito o que falar. Laranja Mecânica, que também era livro. O filme é fabuloso. Você tem Psicose, que também era livro. Foi um filme.
E que todo mundo diz que o livro é muito. Ou que o filme é muito melhor do que o livro. Um dos poucos casos. Hitchcock, né? Hitchcock, Pássaros, que acho que foi um filme que eu assisti do Hitchcock. Eu assisti antes de Psicose, inclusive, porque tava passando. Na época a gente não tinha on demand, assim, vou assistir, era o que tava passando. Sim. E eu lembro que tava passando, não era nem na sessão da tarde, acho que era no SBT ou na Band, alguma coisa assim. E que a Band, acho que era na Band, porque a Band tinha esse lugar de terror na grade, tinha Na grade. tinha o Cine Trash e tudo mais. E eu lembro de assistir Os Pássaros, cara, eu fiquei com medo de pássaro. Porra! Sim. Você tem outro que é livro. Aí Stephen King também, que é. Qual é o nome? É o do palhaço. It. Porra! Cara. Assim, tem vários filmes que você assiste e que, por exemplo, eu não li o livro do. Eu não li o livro do It. Eu nem me vejo lendo o livro do It. Mas eu assisti o filme, que era um filme de terror. Tomei vários sustos, aquele. Sabe? Então, porque ele é o jump scare, né? Que é o que assusta no momento. Então, são filmes, são livros, são filmes que vieram de livros que são muito, muito legais. E eu gosto. Porra. Vai, de um livro que eu li, pode ser? De livros que eu li, na verdade. Sherlock Holmes. Que eu era fascinado por histórias de detetive e tudo mais. E esse aí tem um monte de adaptação. Tem. Aí você tem séries, você tem filmes, você tem filmes antigos, você tem muita coisa, né? E eu gosto bastante. Um outro livro que não foi bem adaptado, foi mais feito uma releitura, foi Os Contos de Edgar Allan Poe, que a gente tem uma série na Netflix chamada A Queda dos Ushers, alguma coisa assim, eu não lembro qual que é o nome da série, Os Ushers, que na verdade cada episódio tem o nome de um conto do Edgar Allan Poe, e tem toda uma característica que você vê que tem que para quem leu os contos de Edgar Allan Poe, que também é outro autor que eu amo de paixão, porque é romantista, é romântico, aquele romântico que gosta de cadáver, né? Enfim. Dos antigos. Agora, dos antigos. a escolha do Rodel faz muito. Peraí. Faz muito sentido, né? Então, o Corvo. Faz sentido pra caralho agora. Wait a minute. Wait a minute. Ok. E, na verdade, toda a história é mais atualizada para os tempos modernos, mas você vê praticamente o conto sendo contado ali de uma forma mais moderna. Então você tem a Morte Rubra, que é a Máscara da Morte Rubra, o nome do conto. Aí você tem o Amontilado, que tem o Barril do Amontilado, que é também um conto. Gato Preto, que é também um nome de um conto. Então você tem vários contos que são os nomes do episódio. Por uma adaptação que eu gostei muito, assim, muito quando eu assisti, que tem suspense e tudo mais, mas que é completamente diferente daquela leitura que você pega nos contos, no livro do Edgar Allan Poe, sabe? Então, assim, existem casos em que adaptações também acabam sendo bem-vindas, no caso. Mudanças, né? Mudanças e outras. Sempre. E aí, obviamente, você tem vários. Você tem Blade Runner, que foi também feito. Foi feito 2 filmes aí. Um que foi meio que a atualização, foi a parte 2, depois de vários anos, mas Blade Runner foi um livro lá também. Eu gosto de Blade. E olha que também é uma adaptação que não é tão parecida com o livro. É um olhar diferente, sabe? É um olhar pra diferente. questão.
Mas ali no filme a gente tem mais um romance. Sim. Tem que ter romance, Tem né? que. Mas. Com inteligência artificial. É assim. É um E filme é tão atual, né? bem atual. Bem atual. Tipo, tanto esse como aquele. Eu falo que teve aquele. Ela, acho que era o nome do Her, né? Aham. Que, cara, aquilo ali. Aquele filme, tipo, fez um na minha cabeça, sabe? Porque a gente vê isso acontecendo de verdade em alguns lugares, né? O cara se relacionando com, não com a inteligência artificial, mas com um personagem ou coisa parecida. No Japão teve até caso de casamento, inclusive teve a história do cara que ele casou com uma personagem que agora eu esqueci o nome, ele tinha um aparelho, e esse aparelho parou de receber atualização pela empresa, então meio que foi a morte dela, e acho que teve velório, cara, foi um negócio bizarro, mas isso acontece, né? Isso acontece. Se as pessoas estão vivas, definitivamente coisas acontecem. Sim, e eu acho que um livro e filme que eu gostaria de trazer pra gente já fechar aqui, a não ser se você queira trazer mais um. Eu acho que se a gente ficar falando, a gente nunca vai chegar depois ao dos fim. comentários, joga aí alguns filmes aí que a gente não falou, que você assistiu. Porque deve ter Vai muitos. Que vira parte 2. Sim, mas esse eu tenho que trazer. Porque eu vou trazer até uma curiosidade depois, porque teve outro filme baseado nesse livro, que não tem o nome do livro, que é Drácula. No caso, Drácula, de Bram Stoker, né? Que é o livro que teve um filme chamado Drácula de Bram Stoker, no caso. Sim, sim. Esse filme e esse livro, assim, obras-primas. Eu não tenho nem o que falar. E o filme, a retratação, é assim, é absurdo. Novamente, teve algumas coisas que tiveram que serem cortadas, porque o livro é grande pra caralho, né? Mas esse inclusive, é um livro que eu tenho, ele aqui, em inglês. Porque eu li ele em inglês, pra aula de inglês. E eu falei, nossa, uau! Eu acho genial que o livro são diários, cartas, né? Então ele vai sendo contado de uma maneira bem diferente. Sim, que é ele escrevendo pra ela. Isso é uma escritura muito foda. Ele passa, tipo, todos os acontecimentos, porque são as cartas que nunca chegam, praticamente. É essa que é a grande história. O que tá sendo contado são as cartas que não estão chegando pra ela. E eu falo que o filme também foi muito bom, os atores excepcionais, também não tem nem o que falar. E é um filme que até hoje, se tiver passando, eu vou assistir. Porque é aquele negócio, é um universo de vampiro, assim, é uma história de vampiro que eu curto bastante. Que aí eu trago... que não tinha nenhuma tecnologia de hoje, não tinha nenhuma tecnologia, era tudo quase que analógico. E que eu trago a curiosidade. O filme Nosferatu, né? O original. Ele foi feito pensando no Drácula de Bram Stoker, no livro, no caso. E na verdade, o filme só se chama Nosferatu porque quando eles montaram o roteiro, tudo mais, e fizeram lá atrás, eu não lembro se já tinham começado a gravação ou coisa parecida. Eles foram falar com a filha do Bram Stoker, que era a detentora dos direitos. E eles falaram, a gente tá pensando em fazer isso aqui, não sei o que. Aí ela falou assim, não quero. E não cedeu os direitos. E aí os caras, puta, mas a gente já tá com o roteiro pronto, não sei o que. Aí falaram, vamos gravar, vamos alterar algumas coisas e bola pra frente. Então, se você olhar, muitos nomes são parecidos. A temática é a mesma. Você tem alguns nomes que foram trocados. Então, Van Helsing, na verdade, é o outro médico lá, que me fugiu o nome agora dele. Que inclusive é meio cultista, né? Ele é um médico que não segue as vias tradicionais. Ele é o Van Helsing.
Então, É o famoso faltou combinar com os russos, né? exatamente, faltou combinar com os russos. Então você tem ali pinceladas que foram colocadas, Elementos, né? elementos que foram colocados, que vieram da história, mas que eles tiveram que mudar, assim, em cima do momento que fosse assim, tem que fazer. E aí fizeram o Nosferatu, que agora foi até relançado, inclusive eu assisti, acho que faz alguns dias que eu assisti, né, que... O novo. O novo, sim. O novo do novo. O novo do novo, exato. Adaptação da adaptação. Adaptação da adaptação. Então, é a adaptação da adaptação, literalmente, porque um teve que ser adaptado por conta de direitos e o outro foi adaptado da adaptação. É isso aí. É o simulacro, a cópia da cópia. Então... Mas acontece, né? Acontece. Tem agora eu não tenho nenhuma informação além das vozes da minha cabeça. Sempre é bom isso. Mas eu acho que chama Círculo de Fogo. Do Guilherme Del Toro. Círculo de Fogo, que certo? É o do Atirador de Elite, se eu não me engano, não é? Vamos falar certinho pra ver se eu não tô falando. Não, é isso? Não é. Porque o mais engraçado é que, agora que você falou, curiosidade, gente, existem 2 filmes chamados Círculos de Fogo. Isso. Um deles é sobre um atirador de elite durante a guerra, que ele é um russo que vai lutar na guerra para vencer os nazistas, né? E o mais legal é que depois fizeram um segundo Círculo de Fogo, que na verdade se chama Pacific Rim em inglês. Isso mesmo. Que é sobre um rift, sobre um rasgo na fossa do Pacífico, que traz monstros de outra dimensão. E aí a forma como eles encontraram para enfrentar monstros gigantes é criar robôs gigantes. E na minha cabeça, esse filme é uma adaptação de Evangelion sem os direitos autorais pagos. Olha, eles entram nos Evas. Olha que okay. se você forçar um pouquinho, você pode até achar. É que eu sinto mais que eles roubaram dos mechas japoneses, né? Do Gundam. Tem um monte de coisa de Gundam, né? Gundam, que é o principal japonês. Animes. Tem muito anime de mecha, muito. Mas se forçar um pouquinho e esquecer... É que eu falo que Evangelion cara, é um anime que... One of a kind, né? É, One of a kind. E tem toda uma pegada da questão religiosa, né? dos Evas. Filosófica. E é muito interessante porque eu não sei se é verdade, novamente, porque eu não fui atrás de saber se é verdade, mas fizeram... Segundo as vozes da sua cabeça, não, vamos lá. Na verdade, eu vi na internet, se tá na internet deve então ser verdade, né? Que a galera pegou descrições dos anjos na Bíblia, nos livros religiosos e colocaram numa inteligência artificial para ela descrever. E ela fez criaturas que quando você olha o desenho do Evangelho, né, o anime do Evangelho, você fala assim, não tá muito longe disso não tá nem um pouco longe disso. E aí ficou assim, então assim, referência a vozes da minha cabeça e assim, tá do Google, deve ser verdade, fizeram na inteligência artificial os anjos, né? Os anjos com a descrição que eles pegaram de textos religiosos. E aí, muitos deles eles se assemelham com a leitura que eles fizeram do Evangelion, daqueles anjos que não são anjos, né? São, tipo, criaturas disformes, apenas um olho, que por sinal é muito foda isso. Porque Evangelion é um anime que tá aqui no meu coração, porque... Vamos fazer um episódio só sobre isso. Porque a gente vai falar só de Evangelion. Só sobre isso. E a gente aproveita e já faz aquele outro de Cavaleiro Zodíaco, porque esse tem coisa pra falar. Esse eu tenho PhD pra falar. E antes, que não tem mais nada a ver com o assunto, mas aqui o podcast é nosso, então a gente fala o que a gente quiser. Boa, é isso aí. Gosto. Eu vi uma série
em que as pessoas acreditam que um vampiro é um anjo. E agora tem tudo muito a ver com o que você está falando. O culto tá? da meia-noite, não é? Exatamente. Eu comecei a Tem assistir. tudo a ver com o que você está falando. Sim, eu assisti essa série assim. Estava por um acaso, estava passando uns dias na casa dos meus pais, porque eu tava lá cuidando deles. Minha mãe tava doente, tinha os cachorros e tudo mais, e minha mãe tava assistindo essa série. E a Denise Ok. E a Denise, minha esposa, ela tava viajando. A sua mãe assim. Ela tava viajando tava viajando com os pais dela. Não, minha mãe é a rainha das séries aleatórias no Netflix. Beijo, mãe. Imagina a sua mãe, tipo, nossa, que interessante. E ela que traz as séries pra mim, ela fala, olha só, você deveria assistir essa daí, é legal. Aí ela vem, você já assistiu essa série? Você já assistiu essa série? E às vezes eu falo, não assisti, né? Porque eu tô assistindo outra coisa. Enfim, mas esse daí do Culto da Meia-Noite, eu fui assistir, eu tava lá na casa, ela tava assistindo, ela tava começando, acho que o primeiro episódio. E aí, sabe aquele negócio que é o meme? Eu olhei a TV, legal, uma série. Aí fui pra cozinha, aí comecei a ouvir, peguei uma fruta, voltei. Aí eu falei assim, interessante. Aí fui no banheiro, continuei ouvindo, olhei de novo, sentei no sofá e dali eu não saí mais. A gente devorou o negócio praticamente em um dia, a série. E é isso mesmo. É um negócio que... Mas se você pensar bem, eles estão errados. Assistam essa série, vocês vão entender o que a gente tá falando. Gente... Porque ali dentro do contexto você fica... Peraí. Gente, é uma série entre séries, tá? É uma série que você não dá nada, mas que... Porque eu não lembro de ela ter sido divulgada muito. Também não. Eu lembro de aparecer, assim, lá, tipo, na trilha, falando, assim, séries adicionadas, alguma coisa assim, lá nas novidades. E eu assisti, eu fiz... God damn! Sabe? E mexe... Sim, a construção ali é foda. Essa série é foda. Muito obrigado por trazer essa vírgula, ou esse entre parênteses pra gente aqui. Porque agora eu fiquei com isso na cabeça, fazendo, nossa, acho que eu vou até assistir o primeiro episódio de novo pra ver se eu alimento algumas coisas. Quem sabe depois a gente não faz um capítulo falando só sobre isso. Exato. Então... Bom, pessoal, muito obrigada por vocês estarem com a gente nessa loucura. Muito obrigado por estarem aqui até agora, né? Porque, querendo ou não, acho que já passamos da 1h30 de gravação. Então, se vocês estão aqui, valeu. Já aproveita para deixar seus comentários. Fala aí algum filme que a gente não falou, que você gostou e que veio de algum filme, ou alguma série, animação, enfim, qualquer coisa. E, obviamente, não esqueça de seguir a página, ativar o sininho se você não ativou, para vocês receberem nossos conteúdos aqui, que tá saindo agora toda semana. Estamos mantendo a nossa consistência, estamos trazendo sempre conteúdos novos para vocês. E também deixe nos comentários se tiver alguma coisa que vocês gostariam que a gente falasse. Eu quero ver vocês falando sobre isso, quero ver vocês comentando, fazendo uma análise, enfim. Porque a gente também está super aberto a opiniões e sugestões. Com certeza. Lembre-se, são as vozes das nossas cabeças. A gente só tá usando elas em voz alta. Exatamente. Gui, muito obrigada pela sua companhia hoje. Obrigado pessoal que tá você, com a gente até agora, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tudo de melhor sempre. E até o próximo vídeo.